In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje é a comemoração do apóstolo São Paulo. A igreja se preocupa de trazer sempre esses dois juntos. Ontem era a festa de São Pedro e de São Paulo, 29 de junho. Mas o assento todo era São Pedro. O assento da festa toda ontem era São Pedro. E por isso a igreja hoje traz São Paulo, não esquecendo São Pedro. Está ele ainda de novo. E realmente os dois são as colunas da igreja, as colunas da igreja romana e do mundo inteiro. Sim, do mundo inteiro, sobretudo por Paulo, o pregador dos gentios, que soube inclusive afrontar Pedro, né? Sim, soube inclusive confrontar Pedro para que o evangelho de Cristo, não um evangelho judaizado, né? Mas o puro, o autêntico, o íntegro, o verdadeiro evangelho de Cristo fosse pregado a todos os povos. O perigo era que com Pedro e com a sua atitude, ali surgisse uma outra igreja, já não mais a católica, né? Não mais aquela que é para todos, mas só para aquela que judia, só para os judeus. E disto livrou Paulo a igreja. Então, bom, assim é que hoje praticamente a igreja é dos gentios, a igreja é dos povos, é das nações, né? Sim, com certeza temos tido nesses últimos tempos, grandes e belas conversões dos judeus ao catolicismo. Continuam conosco, né? Continuam conosco. Nunca se interrompeu isso. Com certeza, os judeus continuam conosco. Mas a parte do leão tem que pensar na direção da igreja, no seu caminhar, nesses séculos todos, em como, de fato, ela foi ordenada e os costumes e tudo mais, fortemente aí da igreja dos gentios. Até para poder confrontar e colocar o que é especificamente de Cristo diante dos judeus que conservam suas tradições judaicas e, na sua religião. Na sua religião. Então, sim, somos a igreja dos gentios. A igreja é, sobretudo, a igreja dos gentios. Nós que tratamos do fim dos tempos, do fim do mundo, nunca vamos deixar de esquecer, vamos deixar passar a prece forte do próprio Paulo, hoje, pelos judeus. Né? Ele lhe doía muito, judeu como ele, e zeloso, como vimos aí na leitura, zeloso do judaísmo como tinha sido, ele lhe doía muito ver que os judeus se fechavam à verdadeira religião, enquanto que os gentios acediam a ela. Então, dizer, Paulo tem aquela profecia de que no fim dos tempos eles ainda virão. Mas o próprio Senhor Jesus tem isto na sua pregação. A queda do judaísmo, mas o seu retorno. Os judeus haveriam não o judaísmo, mas o retorno dos judeus à fé, à verdadeira religião, que eles tinham perdido, era deles. Veja, nunca esqueçam isso. A verdadeira religião era a dos judeus. Tá? Ao tempo de Jesus, a verdadeira religião já não estava mais com os chefes, já não era mais lá no templo. Lá estavam os inimigos da igreja. Lá estavam os inimigos da igreja verdadeira. Tanto que mataram a Jesus, que é a cabeça da igreja verdadeira. Mas a igreja estava presente. Estava presente em Maria, estava presente em José, estava presente em João Batista, estava presente naqueles que
dos discípulos que seguiram a Jesus, todo aquele povo que ouviu e acreditou, enfim. Né? Coisa que acontece de forma semelhante hoje também. Né? Mas a grande pergunta, a nossa grande questão hoje é que fizeram os gentios? Porque nós facilmente reverberamos os judeus, chamamos a eles de deicidas. Né? E esse era o termo que nós usávamos na oração oficial. Só mudada agora. Né? Só mudada agora recentemente, com a reforma litúrgica, né? Já não chamamos mais os judeus de deicidas. Embora a realidade continue sendo. A realidade continua esta. Foram deicidas. Mataram a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Os judeus o mataram. São deicidas. Facilmente isso sai da nossa boca. Mas está tão difícil hoje reconhecer que nós, os gentios, estamos matando o resto do corpo de Cristo. Os judeus fizeram a sua invectiva sobre a cabeça e nós sobre o corpo. E para Deus é um só. Queridos, como nós tínhamos que aprender isso? Para Deus é um só. Deus nunca quis, olha aí, esse antipapa Bergoglio com as suas heresias e o seu cisma. Deus nunca quis essa multidão de religiões. Deus quer uma única e a verdadeira religião, só esta. Deus não quer a multiplicidade de doutrina, há uma única e só doutrina. Sim, existe o dogma. Sim, existe o dogma da fé, que não pode ser rompido. Não pode ser rompido. E tudo isso para Francisco não vale nada. Leiam Evangelii Gaudium, ali está. Não vale nada para ele. Tudo isso não vale nada. E se não querem ler a ele, vejam a sua atitude, a sua pregação nestes 7 anos em que ele está destruindo a Santa Igreja Católica. Mas então, queridos, esta é a verdade. Que fizeram os gentios, que fez a nossa geração de gentios da verdadeira, da sagrada religião? Olha, primeiro, a apostasia. A primeira coisa que temos que considerar é a apostasia, que vem de longe. Né? Quão facilmente aceitaram os princípios democráticos, republicanos. Né? Na minha tese doutoral, eu apresento como foi isso no Brasil, por exemplo. E como os nossos bispos, 12, naquela época, se levantaram contra e lamentavam profundamente, porque era trair o Cristo. E era seguir a ereção daquele exemplo mundial que fizeram dos Estados Unidos, e que não era católico. Né? Era lá nos seus... das religiões reformadas, que eram a grande força nos Estados Unidos. Hoje não é mais, mas eram. Sobretudo na época da independência. Então, sim, abraçaram sem resistência este modelo. Depois da Revolução Francesa, todos os princípios maléficos. E assim foram adiante, abraçando tudo de modernismo deste mundo. Resumimos nessa palavra, modernismo. Vejam o Vaticano II numa tentativa, e às vezes, infelizmente, tão bem sucedida de trazer para dentro da igreja toda essa modernidade, que vai matando, que vai sufocando, que faz a grande apostasia da fé. De tal forma dilui que
chegamos a confundir-nos com o mundo. Isto é, não tem mais diferença entre um católico e qualquer mundano. Não. A diferença de vida, modo de pensar, as atitudes, não tem mais diferença. Nenhuma. Talvez a única diferença é que o católico ia, alguns, né, na missa no domingo. No domingo. E, ainda assim, com grande irritação para passar lá mais de 45 minutos, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, sim, a grande maioria dos católicos, e isso penetrou a vida religiosa, isso penetrou os mosteiros, isso penetrou paróquias, penetrou movimentos, penetrou tudo. A grande apostasia. Quantas vezes vimos o Romano Pontífice, e aqui louvo, sobretudo João Paulo II, que foi aquele que teve que carregar por mais largo tempo, durante esses últimos decênios de apostasia, quer dizer, a lutar sozinho lá desde Roma para tentar trazer alguma coisa de novo à vida da fé, da religião, e o povo, e o clero em desobediência, em apostasia, sem dar o menor ouvido à pregação. Desce os nossos bispos ouvido a pregação eu digo dou um exemplo só, desce os nossos bispos e o nosso clero ouvidos a pregação de João Paulo II, a teologia da libertação teria sido há muito erradicada. Há muito ela teria sido erradicada, não só do Brasil, mas da América Latina inteira. Há muito, há muito. Mas fizeram ouvidos moucos. Aquele silêncio desobediente. Bem assim, bem assim. Então, o que transformaram a igreja? Essa grande apostasia, onde só tem um nome, é o tal do nominalismo, só tem um nome de cristão, de católico, de sacramento, de fé, de dogma, de tradição, mas o conteúdo da vida já não existia mais. Daí porque não foi difícil esse assalto terrível, agora, dos inimigos franqueados da igreja, deste antipapa, que é o falso profeta, Jorge Mário Bergoglio, lá na cátedra de Pedro, a destruir o que ainda tinha de católico neste mundo. A destruir o que ainda tinha de católico neste mundo. Vejam a China, vejam a teologia da libertação, vejam a ontem criada essa conferência episcopal da amazônica, os frutos que mas isto aí. E assim vai por diante. Tudo que este homem faz, tudo que este homem fez. Isso que admira é que 7 anos deste homem destruindo sistematicamente tudo aquilo que é católico, e o povo católico não entende, não vê. E não pode entender, e não pode ver, porque já está na apostasia. Não pode confessar o cisma. Estão dizendo agora que Viganò está à beira do cisma, mas o cisma já aconteceu há muito tempo. Ele pode talvez voltar à igreja, Oxalá alguns bispos voltassem, Atanásio, entre os quais Brandmiller, que agora parece ter aberto um pouquinho os olhos a respeito do Vaticano II, Burke, o pobre e infeliz do Sará, que foi reconfirmado no cargo lá, o infeliz, e Bento XVI, e sem tirar Bento XVI, na apostasia, e na contra-igreja, excomungado como todo o mundo, rezando una com Francisco, sem tirar Bento XVI, excomungado como todo
tudo o demais no cisma. No cisma. Já acontecido. Não, o que pode acontecer é deles voltarem à igreja, à plena comunhão com a igreja. Mas não, já a romperam. Não mais nela estão. Veja a gravidade daquilo que fizeram com a Santa Igreja. A igreja dos apóstolos, a igreja de Paulo, a igreja dos gentios. Então, acusamos os judeus de matarem a cabeça, matamos nós o corpo. E Deus ama é um só o Cristo. É um só o Cristo. Decida eles, decida estes também. Eu não disse nós, né? Decida eles, os judeus, decida esta contra-igreja também. A Igreja Católica segue incólume, impávida, limpa, pura, imaculada, virgem na sua fé. A Igreja Católica segue. Mas aí é uma outra grande besteira que tantos padres e bispos têm dito, como se pudesse haver uma igreja dentro da outra. Gente, isso não existe. Esse monstro híbrido de igreja católica misturada com uma contra-igreja, não. A distinção é neta, é palese, é clara, é claríssima. Ou se é católico, ou não se é. Se não se é católico, pode ser de qualquer coisa, inclusive desta contra-igreja, que conserva toda a aparência de igreja católica. Mas Lutero conservou tanto da aparência. Henrique, na Inglaterra, também conservou tanto da aparência de catolicidade. E, enfim, aparência por aparência não diz nada. Não há duas igrejas, uma dentro da outra. Há a igreja católica e há aqueles que caíram, primeiro na apostasia e agora no cisma. Estão no cisma com Jorge Mário Bergoglio. São a maior parte da igreja. Eles têm toda a sua riqueza, todos os seus monumentos, tem o seu clero, tem a maior parte pelo menos, tem o seu povo, a grande, a maciça parte também. Tem. Mas não são mais a igreja católica. Não são mais. A igreja católica é una. E não se mistura. Não pode haver mistura. Não pode haver. Não há. Essa consciência que tinha que se tomar. Né? Então, este é o fato. Esta contra-igreja hoje, esta contra-igreja dos gentios hoje, e mata e persegue e sufoca a verdadeira igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Decida ela também. Decida ela também. É o mesmo deicismo, o mesmo. Porque nós somos feitos assim por Deus. Cristos. Nós somos feitos assim por Deus. Desde o nosso batismo, ou do desejo dele. Fomos feitos Cristos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.